Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Consórcio Descomplicado. Eu sou a host Liliane Graf Miquelon e você já me conhece de outros programas. Hoje estamos aqui no patrocínio de TMG. Na TMG, tudo é tudo. E quando você pede para que sua cidadania seja realizada pela TMG, ela é feita por completo, do início ao fim. Você não se preocupa com nada, apenas em receber o seu passaporte. E a Ariela, mais uma vez, muito grata. Minha cidadania já está na Itália em andamento e estou aguardando. E nos próximos meses eu darei novidades para vocês. Ocean Crowdfunding, um oceano de oportunidades em investimentos para você. Essa é uma empresa gaúcha que oferece investimentos democratizados por meio da tokenização. Quer saber mais? Aqui na descrição do nosso podcast estará o link da Ocean Crowdfunding para você diversificar os seus investimentos. E L'Héritage, onde a mulher elegante executiva encontra o look perfeito. E hoje, dentro do mês de outubro, eu trago aqui para a gente conversar e ter uma reflexão sobre saúde mental, conquistas pessoais, a nossa empresária caxiense, maratonista, e que depois eu vou contar para vocês o que ela correu, o que ela fez, enfim. Tecla, muito bem-vinda! Que honra te receber aqui na minha casa. Obrigada, Lili, pelo convite. Muito gostoso estar aqui. Muito bom poder levar um pouquinho da minha experiência até vocês, aqui os teus ouvintes. Muito gostoso poder falar contigo um pouquinho da minha trajetória, da minha experiência de vida. Estou muito feliz. Muita gratidão. A gratidão é toda nossa, porque eu já me inspirava em você. E eu quero compartilhar com os meus seguidores, as pessoas que acompanham o meu YouTube, Instagram, enfim, essa mulher de potência. Porque tem que ter potência para fazer tudo que tu fazes, que é, além de ser mulher, é empresária, cuida do corpo, da mente, enfim. Dos filhos, de uma baita de uma empresa. Não é fácil, mas dá, né, Tecla? Dá sim. Sabe, Lili, com o passar do tempo, assim, a gente vai entendendo um pouco dos nossos processos de vida. Eu fui criada, nasci e fui criada no interior, né? Meus pais são agricultores. Hoje não moram mais no interior, hoje eles moram na cidade, mas até os 18 anos eu fui criada lá no interior. E aí tu sabe como que é a realidade de famílias que produzem, né, trabalham na lavoura, cuidados com animais, essa coisa toda. Eu sou filha, mulher única, mas eu tenho 8 irmãos homens. Família grande. 8 irmãos? Nossa, isso tá cada vez mais raro acontecer na vida, né? Cada vez mais raro, exatamente. Então, mas o que acontece? Naquele período que a gente morava lá no interior, a gente morava numa região muito, mas muito distante da civilização, a gente dizia. De onde você é? É interior de Soledade, é interior do interior do interior de Soledade. Olha Então, só! É uma região bem distante, nós não tínhamos nem luz elétrica lá onde a gente morava. Então, meus pais, eles são muito guerreiros, criaram 9 filhos, sem conforto, sem toda essa estrutura que a gente tem hoje nas nossas casas, né? Máquina de lavar roupa, geladeira, essa questão toda. Isso, com o passar do tempo, eu fui entendendo o quanto todos esses ensinamentos que meu pai e minha mãe nos passaram, eles são úteis para o nosso dia a dia, né? Para a vivência de hoje. Que legal. O meu pai, ele sempre teve
comigo, principalmente, cuidados diferentes, né? Eu era a princesa da casa. Você era a única menina, né? Exato. Era a princesinha do pai. Isso. Com o passar do tempo, a gente entende que contos de fadas não existem e que princesas, elas fazem parte das histórias. Minha mãe, ela sempre teve a responsabilidade de me criar com o pé mais no chão. Então, ela sempre me trazia mais para a realidade. Me ensinou muito sobre comportamento feminino, hábitos femininos. Ela sempre dizia: tu não pode caminhar igual teus irmãos. Quando tu fores sentar, tu não pode sentar igual teus irmãos. Tu é menina. Então, todos esses ensinamentos fizeram com que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Foram te moldando. Foram me moldando. Eles foram sempre me ensinando muitos hábitos e costumes no que diz respeito a trabalho. A gente, quando mora no interior, a gente acaba levando o nosso corpo, em muitos momentos, ao extremo, né? Trabalhar no sol, trabalhar na chuva, ir bem cedo para a lavoura, voltar bem tarde. E se tu não tem em casa uma estrutura da qual tu chegue e esteja tudo pronto, ainda tem que fazer fogo no fogão a lenha, aquela questão toda. Por mais que eu sempre fosse mais, ficasse mais junto com a minha mãe, auxiliando ela nas atividades mais do lar, mas também era bem difícil, né? Era outra realidade. Sim, até porque não tinha muita tecnologia, nada, na Não- verdade. não Muita tinha- não, não nada. tinha muita, não tinha nada. Não tinha nem luz elétrica, então tu imagina, Isso. né? Não tinha como usar um liquidificador, não tinha Não como tinha uma enceradeira, não tinha... Eu lembro que uma vez o meu pai apareceu em casa com um liquidificador que era tipo aquelas máquinas de moer carne. Tu a prensava manivela. a manivela, tu prensava numa mesa e tocava. Aquilo foi Uma tipo, facilidade. uau, agora a gente tem liquidificador. Foi muito Que fantástico. Então, demais. foi um marco E foi uma época que tu viveste, não muito distante. não muito distante. Vamos enfatizar. Exatamente. Mas onde tu conseguiu ver a simplicidade e a benesse da simplicidade. Porque a simplicidade, ela é simples, Ela é simples, exatamente. né? A alegria é simples, e eu acho que é uma das mais genuínas que a gente pode ver. A gente, com a gente vivendo no interior, a gente acaba valorizando e respeitando muito questões que, para quem é urbano, passa bastante despercebido, né? Isso é fato. Uma abelha lá no interior, a gente sabe dar um valor para ela muito mais significativo do que para uma pessoa urbana. Porque a pessoa urbana, onde que ela pega o mel? No potinho, no supermercado ou em algum lugar. Uma pessoa lá no interior, não, ela vê ali a abelha produzindo mel, então ela sabe da Ela onde está em ela atividade. está em trabalho, respeite a abelha. Aqui que uma pessoa urbana faz quando vê uma abelha? Mata, porque ela pode picar. Uma pessoa lá no interior, não, ela respeita aquela abelha porque ela sabe que aquela abelha está produzindo um remédio, né? Sim, e ela só vai agredir se você esmagá-la. Só vai agredi-la se tu atingi-la. Então, respeite. Uma pessoa lá no interior sabe que se tu quer ver borboletas no teu jardim, tu tem que fazer o quê? Plantar flores. Então, todos esses ensinamentos a gente tem lá no interior de um modo assim subentendido. Nosso pai, nossa mãe não chega pra gente e diz: olha, vamos plantar flores para ver borboletas? Vamos cuidar das abelhas? A gente já cresce com esses ensinamentos, né? Sim. Eles vão sendo introduzidos gradualmente. Em conjunto, né? Isso. Que legal. Muito bem. E me conta, como é que tu veio para Caxias? Como é que foi essa tua transição de Soledade, interior de Soledade, vir para Caxias e empreender? E isto foi um processo quando eu tinha 18 anos, aí alguns dos meus irmãos já tinham saído lá da roça e eles tinham vindo morar em Veranópolis, cidade aqui vizinha. Então, eu estava já no processo de concluir o 2º grau e tinha interesse de estudar, né? Até então, o que eu conhecia, eu sempre gostei muito do mundo clássico.
Mas eu conheci o mundo clássico através de revistas, através de livros que minhas tias ou até mesmo meus irmãos que já moravam na cidade acabavam levando para eu ver. Naquela época, a princesa Diana, ela estava namorando o príncipe Charles. E aí toda aquela história da monarquia, ela me encantava. Eu ficava... chegavam aquelas revistas e eu consumia elas porque eu queria saber tudo o que estava acontecendo naquela monarquia, naquela vida de princesa. Sim. E isso ali acabou desenvolvendo em mim um interesse muito grande pelo clássico, porque vinha muito detalhado o mobiliário, né, dos castelos, todas as questões da monarquia ali presente. E a gente percebe que tu tem um estilo, um jeito também de lady, né? Cada um tem o seu jeito e eu te vendo e vejo uma lady. Porque aí vem os ensinamentos da minha mãe. Eu corria igual meus irmãos dentro de casa. E aí eu chegava e sentava, né, fazendo barulho. A minha mãe fazia eu levantar e voltar e dizia, agora tu vai sentar igual uma menina. Olha ali. Então, eu agradeço a ela, porque ela trouxe sempre muito presente essa questão do feminino. Ela sempre deixou muito claro para mim a importância de uma mulher ser feminina. E, ao mesmo tempo, uma mulher não precisa ser frágil. A mulher é frágil, mas a mulher ela tem dentro de si algo muito forte. Sim. Né? Se tu fores analisar as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós, quantos filhos elas tinham, onde elas trabalhavam, como que elas conduziam todos os afazeres do lar, era tudo no manual. Será que isso era coisa de mulher frágil? Não. E tinham muita coisa para fazer, né? Tinha muita coisa para fazer, muita roupa para lavar, muita comida, muito pão, não tinha padaria ali da esquina. E era tudo muito pesado, baldes grandes, caixas, enfim, né? Isso. E aí, então, a mulher sempre teve essa questão de que ela é muito forte. Uma gestação. Hoje, né, eu tenho 2 filhos. Eu também tenho 2 meninas, exatamente. Sim, e como a gente ficou exausta após o processo, né, ali de gestação, parto, puerpério, todo aquele período, né, a gente fica... Esgotada, sim. E a gente tem máquina de lavar roupa, né? E a gente tem... Exatamente. E na época dos nossos avós, enfim, no caso da tua mãe, era um filho atrás do outro, né? Um filho atrás do outro. Na casa da minha avó, eles são em 12. Na minha casa, nós somos em 9. E isso era um padrão. Então, essas mulheres, será que elas são tão frágeis assim? Não, né? Não. Isso já é histórico de que mulher é forte. No entanto, minha mãe sempre deixou muito claro que a gente tem que manter o nosso feminino, nosso lado feminino sempre ativo. Porque quem que traz a doçura para um lar? É o feminino. É o feminino. Concluindo, então, quando eu tinha 18 anos, meus irmãos já moravam em Veranópolis. Aí eu fui para Veranópolis para estudar, para concluir, enfim, aquele período. Aí comecei a fazer faculdade aqui em Caxias, eu vinha de ônibus. Durante 2 anos eu vinha todas as noites de Veranópolis a Caxias de ônibus. Menina! Sim, e trabalhava de dia lá em Veranópolis. Foram 2 anos bem árduos. É quase como o processo que eu estava acostumada lá na roça, sabe? Bem árduo. Misericórdia. Exato. Aí, então, optei por vir morar em Caxias e concluir a faculdade aqui. Fui morar, eu e uma prima aqui em Caxias. Só que eu tinha morado muito pouco tempo na cidade. Eu ainda era uma menina da área rural, né? Então, eu não sabia andar de ônibus. Eu ainda tinha sotaque, vocabulário, modos de uma menina lá do interior. Foi uma sofrência grande para passar por todo esse período, aprender a andar de ônibus. Era uma lagarta numa borboleta, num casulo, para virar borboleta. Olha que lindo. Eu ia para as paradas de ônibus e aí eu não sabia qual ônibus pegar. Era
Nossa, era muito complicado, era muito Caxias era difícil. grande. Caxias era muito grande, meu Deus, como Caxias é grande, era muita gente. Eu perguntava para um, dizia uma coisa, eu perguntava para outro, outro dizia outra coisa. Disse, não, mas eu preciso ir para UX, por exemplo, né? Uhum. Tá, era mais fácil, porque para UX sempre tinha os ônibus com uma descrição mais certa. Mas para ir para determinados outros lugares, não, tu tinha que passar no bairro X. Não tinha aplicativo, não tinha como tem hoje, né? Lembrem-se, né? Hoje é Não muito tinha fácil, aplicativo. né? A gente pega o telefone, Google Maps, enfim, Uber, chama e ok. Uma vez, mal e mal, telefone, orelhão, Orelhão, né, Tecla? Isso. E aí tinha até. Aí depois, com o tempo, eu até tinha um celular, mas não era assim, com todo esse nível de informações. Hoje a gente tem a vida num celular, né? Sim, tudo no Tudo. celular. E me conta como é que foi. A gente está nesse patamar, que são os desafios que você enfrentou vindo para Caxias e querendo empreender, porque hoje você tem uma loja que ela se chama A Casa Provença. Casa Provença. Isso. É o nome de Lady. Olha que coisa mais linda, gente. Tem uma ligação, Casa né? Provença. Onde é que ela está localizada? Atualmente nós estamos aqui na rua Os 18 do Forte, aqui na Via Decorata, no bairro São Pelegrino. Gente, eu sou apaixonada pela loja dela. A Casa Provença é um xodó. E lá você encontra tudo que você precisa pro teu lar. E quando vocês forem lá, peçam para ver o jardim. É magnífico. A Tecla não disse agora há pouco que se plantares flores, você verá borboletas. Pois é, ela tem um jardim com flores aqui na 18 do Forte. Imaginem você, centrão de Caxias, Centrão de Caxias. né? Exatamente. Olha só. Com o passar do tempo, Lili, a gente vê que tudo é interligado, né? Os nossos aprendizados lá da infância, a gente carrega eles com a gente. Cabe a cada um de nós decidir como e onde vamos colocar, né? A gente carrega junto com a gente fantasmas, medos, culpas, enfim, uma infinidade de situações. Demora um pouco, mas eu acredito que com o tempo a gente aprende se a gente vai alimentar os fantasmas ou não. E o que vai fazer com esses fantasmas alimentados? Com as culpas. O que tu vai fazer com as culpas? Tu vai carregá-las ou tu vai achar um lugarzinho para colocá-las? Porque é óbvio que dentro de todo uma história de vida, cada um de nós tem os seus pontos que doem, os pontos que sangram, e os pontos que a gente carrega hoje sorrindo, mas que em algum momento eles foram doloridos, eles foram difíceis. Não foi fácil para uma menina na época, né? Ir para uma parada de ônibus na Sinimbu, não saber para que lado ia, né? Procurar trabalho, não dar conversa para estranhos, porque era isso que a gente era ensinado, não fale com estranhos. Não dar conversa para estranhos. Sobreviver dentro de uma cidade grande como Caxias e sair ilesa, sem nenhum tipo de dor arranhão. ou de arranhão ou de sangria, né? De tudo isso. Não... Sim. Mas tu tem que saber, com o passar do tempo, como utilizar tudo isso. Sim, e nesse processo nasceu a Casa Provença? Isso. Aí eu fui, com o tempo, após alguns estágios, alguns trabalhos, eu fui trabalhar no serviço público. Uhum. Na época eu era casada, aí eu já tinha meus 2 filhos e apareceu então a oportunidade de comprar uma loja, que era então a Chateau Blanc, antiga Chateau Blanc. Adivinha o que a Chateau Blanc vendia? Unicamente? Móveis provençais, Clássicos. eu lembro. Gente, era lindíssimo lá no Exposição Lá na Panassolo. exposição. Móveis clássicos. Aqueles que eu via nas revistas. Que tu sonhava. Dos contos de fadas. Numa casa linda de esquina. Da Princesa Diana. Do castelo. De tudo aquilo. Aqueles móveis. Então, surgiu essa oportunidade.
e nós adquirimos a loja. Que lindo! Inicialmente, a loja vendia móveis mais direcionados ao público infantil, né? Eram os bercinhos clássicos, poltronas de amamentação, decoração clássica, toda provençal. Um sonho. Que lindo! Isso. Mas é claro que, assim como na moda, na arquitetura também ocorrem muitas mutações, muitas mudanças. É cíclico, né? Cíclico. Isso. E aí eu fui vendo a necessidade de alterar aquele projeto do conto de fadas lá inicial, que foi muito maravilhoso, foi um aprendizado enorme, foi onde eu construí a minha base como empresária. Foi vendendo bercinhos e decorações para bebê, todas de um estilo clássico. Nasceu a empresária, mãe, Isso. né? Que já alimentava, já estava nascendo a empresa, literalmente de berço, né? Exatamente, nasceu de berço mesmo. Nasceu de berço. E hoje é uma potência aqui em Caxias, né? A Casa Provença é uma potência, enfim. Os mais renomados arquitetos buscam a Casa Provença para seus projetos, para incrementar, para deixar seu projeto... Exatamente. A gente, depois de um tempo, né, a loja deixou de ser franquia, então deixou de ser Chateau Blanc e me tornei, então, Casa Provença. Aí eu não quis abandonar por um todo aquele gosto pelo clássico. Aí Provença é uma região da França, onde os campos de lavanda são cultivados, né, maravilhosamente. É uma região muito linda. Não conheço pessoalmente, mas quero conhecer com certeza, porque tem essa conexão com o clássico. Com certeza, diante de todas essas mudanças, o que eu percebi? Somente com o clássico, nós não montamos um projeto, eu não atendia os arquitetos e eu não realizava o sonho das pessoas. Então, eu fui incrementando outras possibilidades, busquei novos fornecedores, estudei novas possibilidades que fossem possíveis trabalhar, sempre mantendo um padrão de qualidade do qual pudesse trazer um resultado impecável para os projetos dos arquitetos, dos designers de interiores, ou então para aquele cliente final que nos procura. Que legal, que bacana! Porque o que eu entendi diante de todo esse processo e que me traz uma satisfação e um prazer muito grande, Lili. Porque Deus deu ao homem a capacidade dele construir uma casa. Uhum. E ele deu à mulher a sabedoria para transformá-la em lar. Olha que bonito! Sim, olha aqui pro pessoal aqui de casa que tá tão bonita essa frase. Tá, essa frase, eu aprendi ela fazem alguns anos, em 2019, num curso que eu participei em São Paulo. E ela só vem se fortalecendo no decorrer do período e em outros lugares que estive recentemente, inclusive, ela veio muito a calhar com o que eu realmente penso sobre isso. Deus deu ao homem a capacidade de construir uma casa e deu à mulher a sabedoria para transformá-la em um lar. Que lindo! Isso é. Porque a mulher, ela tem essa condição de ter esse contato mais próximo com o divino. Então, o marido pode chegar em casa nervoso, estressado, os negócios podem não ter dado muito certo, mas se ele encontrar a mulher de um modo que ela esteja receptível, doce como deve ser a mulher, não doce de chatinha, né? Serena. Serena, doce de serena, de compreensível, ela vai transformar aquela energia pesada que o marido chegou e aquela situação toda vai se transformar num lar. Isso, ela é aplicável não apenas a questões estruturais, né, de uma cadeira que combine com a mesa, que combine com a cortina, com a almofada, mas sim a energia daquele espaço. Eu trago muita referência de ter uma comida quentinha. Isso. Né? Uma xícara de chá, uma comida quentinha, pensar
num detalhe do que vai ser consumido. A gente não precisa saber fazer tudo, né? A gente não precisa saber cozinhar, lavar, passar, isso. Eu, por exemplo, na cozinha, eu não tenho grandes habilidades. As minhas habilidades na cozinha, elas são limitadas. Mas se tu me pedir para arrumar uma mesa, Ela vai ser a mais linda. ela vai ser a mesa mais linda que tu já te sentou para fazer uma refeição. E porque eu vou utilizar aquilo que tu tem dentro da tua casa para transformar aquela mesa Num num espetáculo. espaço maravilhoso. Tu sabe que lá em casa, onde a gente se reabastece, é no momento do chimarrão. Nós temos uma varanda muito gostosa, por sinal, e é o momento do chimarrão. Muitas vezes ele não acontece no fim da noite, porque depois a gente não dorme, senão eu tenho o problema da cafeína, né? Mas sábado e domingo, antes do almoço, é sagrado, e após o almoço também, o chimarrão da tarde, enfim. E ali a gente fica, é o nosso momento família, Sim. onde nós nos reunimos, nós conseguimos conversar um pouco do que aconteceu durante a semana, alinhavar coisas, assuntos. Eu ouço ele, Felipe me ouve. Tem uma reconexão. Exatamente. A gente acaba estando juntos e literalmente juntos. Porque durante a semana, neste momento eu estou aqui, ele está trabalhando. Sim. Ele está concentrado nos seus negócios. Eu estou aqui com você, tendo um momento magnífico. Mas é importante ter este momento. Para dentro de casa, eu sempre sugiro para nossos clientes, quando nos buscam, ter um espaço que seja o seu cantinho preferido da casa. Ou uma poltrona, ou uma mesa onde tu possa tomar um chá, ou uma mesa de cabeceira ao lado da sua cama. Enfim, que tu tenha um espaço na tua casa que seja teu espaço preferido. Eu acho que isso é bem muito importante para reconectar, né? Para reconectar. Muito legal. E vamos falar de maratona! Muito que bem. Me conta. Eu fiquei com uma dúvida que eu não consegui identificar. É Maratona Internacional de Florianópolis? Isso, exatamente. Internacional. Internacional. E quantos quilômetros a senhorita correu? Bem, como foi uma maratona, eu corri 42 quilômetros. Nossa, gente. É ou não é uma super mulher? Eu disse para vocês no início que a gente ia falar de muita coisa. E dentro disso iam ter muitos aprendizados. Olha só, me conta um pouquinho o que te inspirou a correr os 42 quilômetros. Eu acho que a gente é movida a desafios, né, Lili? O tempo todo. O tempo todo. E a gente tem que saber como encontrar um desafio que nos faça bem e que nos traga uma sensação de, sim, eu realizei um desafio, isso me traz satisfação, isso me traz bem-estar, isso me traz conhecimento, isso me traz sabedoria, e eu posso também, nós como mães, levar um ensinamento bacana para os nossos filhos. Quando eu, num determinado período da vida, eu estava buscando um reencontrar comigo. Estava buscando algo que viesse a me trazer satisfação, viesse a me trazer bem-estar e que eu pudesse realizar isso de um modo que fosse leve. Sempre gostei muito de esportes. Então, um amigo comentou comigo sobre a questão da corrida. Eu via ele treinando na academia, ele parecia tão feliz realizando aquelas corridas dele. Há quanto tempo você treina corrida? Faz 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E Dona Tecla correu 42. E fiz 3 meia maratona. 3, neste período, meias maratonas. 21. E uma Parabéns. maratona. E aí, então, eu comecei lentamente a entrar neste universo da corrida, que ele é amplo, vasto, interessante, desafiador, encantador, pode-se dizer. O que
aqueles ensinamentos lá de trás me trouxeram com essa questão das corridas, né? A gente, quando ia para a roça, meu pai dizia assim, tu não pode, porque eu não gostava do cheiro, eu não gostava daquela sujeira, eu não gostava de nada daquilo. Eu era uma adolescente e nada daquilo me encantava, obviamente. Obviamente. E meu pai dizia, tu tem que fazer de conta que tu tá fazendo algo divertido. Pensa que tu tá fazendo algo divertido. Era difícil. É difícil, é extremamente. Era difícil. Na colônia. Era difícil tu pegar uma enxada e ir pra baixo de um sol lá, escaldante, e fingir que tava se divertindo, né? Mas enfim, ele fez a parte dele muito bem feita. Eu sou muito grata a cada ensinamento dele, que são maravilhosos e super grandiosos dentro da pessoa que sou hoje. Então a corrida foi desse modo que eu levo. Começaram com poucos quilômetros. O dia que eu completei 3 quilômetros, uau, eu corri 3 quilômetros. É bom, né? Muito bom. É muito bom. E eu me senti muito realizada. Eu tinha corrido 3 quilômetros, gente. O que é isso? É porque, eu não sei se para ti, mas para mim, depois que eu fui mãe, tenho uma cirurgia na lombar com 8 parafusos e substituí alguns discos. Para mim, nunca mais eu iria fazer alguma coisa de atividade física. Eu não conseguia me ver fazendo alguma coisa. Por ser mãe, por já ter 40 anos, por já... Nossa, a minha cabeça, ela era outra naquela época. Naquela época, eu tô falando de 1 ano atrás, tá? Sim, eu tô te ouvindo e tô pensando por já. Parece tanto tempo. Tipo, nossa, ela tá em fim de carreira por já. Que isso? Pra te ver, né? E eu acho que muitas mulheres irão se identificar nessa situação. E lá na academia, também me incentivaram, dizendo, não, vamos iniciar uma corrida, vamos correr 1, 2... Bom, quando eu corri 3, gente, a alegria. Tu também teve essa satisfação muito boa, né? Nossa, eu pensei, meu Deus do céu. Pronto, eu cheguei no meu limite, eu pensei, nossa. Foi muito engraçado, foi muito bacana e muito recompensador. Sim. Mas pode continuar. Essa satisfação, então, Lili, de atingir os primeiros 3 quilômetros, ela foi ímpar na minha vida. Eu lembro que eu estava em Veranópolis e eu cheguei lá na casa dos meus pais, meus filhos estavam lá, eu corria feliz, abraçava minha mãe, levantava meus filhos do chão e tal. Nossa, eu tinha corrido 3 quilômetros. Isso foi em julho do ano passado, né, em 2023. Os treinos foram se intensificando, eu corro com uma assessoria que é maravilhosa, que tem uma atitude assim muito bacana junto às pessoas que correm com eles, porque eles nos recebem, nos incentivam, nos ajudam diariamente a entender que a gente é capaz. Isso. Compartilha com o pessoal de casa o nome da assessoria. Sim, assessoria Inspire, com o professor Marialdo, que é minha super gratidão, professor Marialdo. Eu sou muito, muito, muito grata por cada ensinamento. No dia a dia, eu tenho buscado conviver com pessoas que tenham objetivos na vida, que busquem crescimento, não apenas crescimento de ter um corpo bonito, de estar com uma barriga bonita, mas que tenham um crescimento espiritual, um crescimento de alma. De alma. De alma, porque isso faz toda a diferença. E o professor Marialdo, lá da Inspire, nossa, ele é maravilhoso. A maneira como ele conduz os assuntos, muitas vezes pode soar rispidez, mas na verdade ele faz a gente voltar para o nosso eixo. E é importante, né? É importante. É entender nossos objetivos, entender nossas habilidades, nossas capacidades, e ele faz aquilo que a minha mãe fazia comigo lá atrás. Ele me bota com o pé no chão. Eu fiz no início do ano uma meia maratona e eu fiz num tempo muito bom, né? E eu cheguei lá toda feliz, ele me deu os parabéns e depois ele disse assim, só não acostuma, não é sempre assim. Olha ali.
Na hora eu olhei para eles, droga, Eu tô aqui plena, fiz um baita de um tempo. nossa, tonteira, né? Me deixa. Aí eu entendi. Isso foi na New Balance, no dia 28 de abril. O que aconteceu a partir do dia 1º de maio? Todas aquelas chuvas, aquela situação toda que a gente enfrentou, né? Uhum. E aí, no meu trabalho, eu passei por situações muito difíceis. Muito difíceis. Fábricas fecharam, matéria-prima não chegava, mercadoria atrasou, clientes desistiram de compras. Enfim, muitas situações. É claro que teve pessoas que viveram situações muito piores, né? Não vamos nem entrar nesse departamento, mas eu tô falando pro meu trabalho. Então, em cada momento que eu estava passando assim por uma dificuldade extrema, eu lembrava das palavras do meu professor. Olha ali. Não vai ser sempre assim, então tu não vai viver sempre aquela passada lá na linha de chegada com aquela euforia toda. Tu tem que estar resistente para aqueles momentos onde as coisas não estão assim Tão floridas. Tão fáceis ou tão alegres, né? E ele tem toda a razão, porque a vida tem mais não do que sim. Mas não do que sim. No dia a dia, né? Eu que trabalho com comércio, existe mais desistência de orçamento do que fechamentos. Quando fecha uma alegria, Quando né? fecha uma alegria, né? Quando fecha uma alegria. E é o que nós compartilhamos da mesma profissão. Porque eu trabalho com vendas também, de consórcio também, e é exatamente isso. Porque ninguém acorda de manhã dizendo, hoje eu vou acordar, vou fazer um consórcio. Exatamente. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, é algo que tu tem que alimentar no cliente e de forma madura, de forma como uma consultoria, assim como vocês fazem na empresa de vocês. Fazer uma consultoria para entender aonde o cliente quer estar daqui 5 anos, porque muito poucas pessoas mal se programam para o ano que vira. Né? Nós estamos chegando agora em dezembro, mais 2 meses, 2 meses e meio. Então, assim, é importante programar o ano, os 3 próximos anos, os 5 próximos anos. Se precisar mudar a rota, ok. 0 de problemas, é uma maratona, né? É uma maratona. Dentro da questão do consórcio, né, Lili, é exatamente o que a gente vive no preparo para uma maratona. Para te poder alcançar a linha de chegada lá dos 42 quilômetros, 195 metros, porque não são só 42 quilômetros, tem os 195 metros. Que eles são piores que os 42, né? Eles são pesados. Tu precisa passar por todo um planejamento, né? Tu precisa passar pelos treinos intermináveis, que eles fazem várias vezes, tu sentar no cordão e tu pensar, o que é que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Aqui na Serra a gente passa pelo frio, né? Que é um ponto bem negativo para quem quer treinar para uma maratona. Tu quer treinar para uma maratona, tu tem corredor de rua, não é corredor de esteira, é corredor de rua, tu precisa treinar na rua. Aí como tu vai treinar? Tá chovendo, tem vento, uma geada, tá frio pra caramba. Tá, mas como que era quando tu tava lá na roça? Como que era? Tecla, é isso. E aí, quando a pessoa realmente inicia a jornada do consórcio, porque antes disso a gente precisa planejar. Bom, vamos adquirir uma casa daqui 5 anos, daqui 3 anos. Aí a velocidade de cada um, quem faz 5 quilômetros, quem faz 10 quilômetros, quem faz 21 quilômetros, quem faz 42. É a mesma situação, é exatamente igual. E aí inicia a jornada, mas daí vai caminhando. E aí começam as dificuldades, nem sempre. Aquilo que a gente estava falando antes, Lili, tudo começa no início. Se tu não tá satisfeito com alguma situação, tu precisa... O que precisa mudar? São as outras pessoas com quem tu convive ou é você que tem que mudar? Tu não tá satisfeito, no caso dos consórcios, com o teu carro.
com a tua casa, com o teu mobiliário. Uhum. O que que tu precisa fazer? Tu que precisa mudar. Tu não tá satisfeito com o teu corpo, com as pessoas com quem tu tá convivendo. Tu não tá satisfeito com o tipo de comunicação que tu tá tendo com as pessoas com quem tu te relaciona. O que que tem que mudar? São os Fantástico. outros ou é você mesmo? Fantástico. Tem que dar o start, né? Tem que dar o start. A mudança, ela começa sempre em quem? É na gente. Na gente mesmo. É na gente. É na decisão de dar na o primeiro decisão passo. inicial. Uhum. Então, tudo começa no início. Esse início, quem tem que dar é você mesmo. Sim. E nós falávamos também fora do ar, olhe os teus próximos 10 passos. Não olhe a jornada. Se você olhar os 42 quilômetros, tu teria feito. Se tu olhasse os 42, só a régua lá no fim. Só Quando bandeirinha tu lá tá no fim. fazendo uma prova, vai tendo as placas, né, com a numeração da quilometragem. Chegou um momento assim que eu fui pro meio. Eu disse, não quero mais olhar essas placas. Deixa eu me divertir. Então eu fui pro meio. Correr em Florianópolis foi lindo. É lindo demais. Foi um dia maravilhoso, o nascer do sol, correr em cima da ponte com o nascer do sol, aquilo era uma paisagem, uma energia, uma conexão com o Criador ali que não se explica. Que demais, Tecla. Foi demais. Bom, eu me arrepio aqui de falar, sabe? Eu fiz uma vídeo para os meus filhos saindo do túnel lá em Florianópolis. Eu queria que eles sentissem aquela energia. Eles são pequenos ainda, do jeitinho deles eles sentiram. Mas foi algo transformador na minha vida, porque mostrou a mim o quanto eu sou capaz, mostrou a mim o quanto eu tenho condições, habilidades e capacidades, e o que eu entendi é que a gente pode fazer tudo isso sem deixar o feminino de lado. Eu sou conhecida ali no grupo de corrida, alguns até me chamam a perua chegou, porque eu vou correr sempre maquiada e eu sempre uso adereços que me deixam muito feminina. Sim. Eu não abro mão disso. E acho que não deve abrir mão disso, porque se te faz feliz... Me faz muito feliz. É o que importa neste momento. É isso que te dá o gás para fazer mais 1 quilômetro, mais 2. Porque talvez se tu não estiver feliz contigo mesmo, tu não vai conseguir chegar nem até metade. E isso é para tudo na vida. Se tu não estiver feliz contigo mesmo, tudo fica maçante. O teu trabalho fica difícil, a tua convivência com as pessoas fica difícil, andar no trânsito fica difícil. Então, se tu não estiver de bem contigo mesmo, não vai ter segredo para te chegar, para te ultrapassar a linha de chegada bem. Tu vai quebrar no meio do caminho. Que na corrida tem o termo quebrar, né? Que é quando... Tu desiste. Tu desiste. Ou dá uma cãibra, ou a lombar, ou alguma coisa vai te tirar da corrida. E que é o que acontece também na vida financeira. A gente estabelece uma meta, quero conquistar um consórcio de R$1 milhão. Perfeito, eu tenho um percurso de 220 meses para fazer, se for dentro do pré-estabelecido pela empresa contratante, pela Racon neste caso. Isso. Então, se eu fizer só no que ela está me dizendo... Tu tem que ter a paciência mensal e tu sabe que é neste período de meses. Exatamente. Isso é igual a um bebê. Não. O que acontece? Um bebê, tu pode fazer com que um bebê nasça em 3 meses? Não. Dentro de um consórcio também, tu já estabeleceu, né? Tem um período de maturação. Existe um período de maturação. Em qualquer momento vai acontecer? Vai acontecer. E a certeza do início ao fim essa é a certeza. Que em algum momento vai acontecer. Mas quando vai acontecer, é no momento certo. E pode ter certeza que o Papai do Céu ele vai fazer no momento que você mais precisa. Exatamente. Não apresse o jogo, porque lá na frente você vai precisar muito mais desse dinheiro. Não provoque uma queda antes também, Exato. né? Eu acho que a gente é muito autossabotador. Muito. A gente é muito autossabotador. Se a gente vê que alguma coisa vai dar certo, a gente
tem aquela coisa, será que eu mereço isso? Lá no nosso cérebro, em algum cantinho, nosso subconsciente pode vir a nos boicotar. Ele pode vir a colocar em dúvida se a gente é realmente merecedor daquela medalha que tu recebe lá no final, depois da linha de chegada, ou não. É sobre se sentir merecedor, né? Sobre se sentir merecedor. E isso, Lili, para mim tem muito, muito significado, algo que eu li outro dia, que a gente anda na velocidade de quem está ao nosso lado. O que acontece dentro da nossa vida? Se a gente anda com um Fuca, nada contra os Fucas, tu vai andar na velocidade de um Fuca. Se tu anda com uma BMW, tu vai andar na velocidade de uma BMW. Então, vem de novo aquela questão. Não estou satisfeito com as questões que dizem respeito à minha comunicação, os assuntos que eu tenho participado e tal, mas com quem que você está convivendo? Que tipo de conteúdo você está se abastecendo e quais as pessoas que estão ao teu redor? Elas são pessoas que estão mirando lá na frente a linha de chegada, o sorteio do consórcio, ou são pessoas que estão ali te botando para baixo, duvidando da tua capacidade, derrubando a tua autoestima, estão ali no teu lado por alguma dependência emocional única? São Muitas pessoas... vezes financeira, te fazendo perder o foco, né? Ai, vamos, sim, sair, gastar, enfim, vamos para pizzaria toda semana, enfim, porque... dinheiro a gente sabe que se não cuida, ele termina, tem limite, né? Ele tem limites. Então, é importante ficar de olho nisso, porque tu só conquista um objetivo se quem está do teu lado também está interessado em conquistar algo parecido. Porque se os interesses forem diferentes, normalmente a pessoa te puxa e quem vai vencer, se tu não for racional, é sempre ou a preguiça. A gente anda na velocidade do mais rápido. E se tu anda junto com um Fuca, tu vai andar na velocidade. Tu anda dentro de um Fuca, tu vai andar com a velocidade de um Fuca. E isso, Lili, não diz respeito apenas a relacionamentos, homem, mulher, casamentos. Isso diz respeito a tudo na vida. Amizade. A um sócio, a um amigo, a um funcionário, a um chefe, a tudo. E eu acho que assim, é muito errado quando as pessoas ficam culpando os outros. Não tem isso, sabe? Tu não pode culpar os outros. Tu não é obrigado a ficar ali. Tu não foi... Exato. Tu não foi, né? Tu não tem a necessidade de estar amarrado ali naquela situação. O que te faz ficar ali? Você pode tomar a decisão do sim ou do não. O que te faz ficar ali? Uma culpa? Uma dependência financeira, emocional? O que é que está te segurando ali? Avalia o que é que está te mantendo nessa situação que está desconfortável para ti, né? E agora, nós estamos em outubro, mês da mulher, do autocuidado, para as mulheres se tocarem, se cuidarem. E, além disso, e nós já iniciamos essa pauta também, é importante a mulher cuidar do seu financeiro e como que tu estabeleces metas, como que tu faz para relacionar a tua saúde física, mental, empresária e maratonista neste viés? Isso foi algo que eu tive que aprender, aí organizando tudo isso, né? A gente não faz nada sozinho. Então, na loja eu tenho uma equipe muito bacana. Beijo para minha equipe. Em casa eu tenho uma Tata maravilhosa. Beijo para minha Tata, que me ajuda muito, muito nas questões domésticas, né, da casa, do meu dia a dia. Nas questões de corrida, de preparação física, aí a gente conta, né, com as nossas assessorias maravilhosas também, que contribuem muito. Nutricionista, que ajuda nas questões alimentares, porque para correr uma maratona, tu precisa mudar teus comportamentos como um todo, né? A alimentação, aquele gostoso pão caseiro, ele
ele já não pode mais fazer parte de todas as tuas alimentações. Aliás, não são todos os dias que tu pode consumi-lo, né? Por mais gostoso que ele seja, tu já tem que olhar para ele e dizer, querido, a gente vai se ver no final de semana. Tu sabe que a minha motivação de correr, assim como a de manter os meus consórcios, é a disciplina que eu tenho antes de correr. É a disciplina. Não é a corrida em si. Para mim, a corrida em si, ela é a contemplação. Ela diz, ai, gente, cheguei, que bom, que glória, graças a Deus. Eu, por mim, mulheres entendam, por mim, por ti. Faça por você qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas faça por você. Então, eu faço por mim. Minha rotina, ela tem mais qualidade de vida, tanto a financeira quanto a saúde. Então, isso faz com que eu tenha hábitos saudáveis. Eu tenho uma rotina de sono saudável. Sim. E eu acho que o teu também deve ser isso, né, Tecla? Sim, Lili. Aliás, tu falaste ali em cuidados financeiros. Eu acho muito inteligente mulheres que têm estes cuidados com o financeiro. Auxiliam os maridos, auxiliam os seus companheiros, ou que dentro do seu próprio lar tenham esse cuidado com o financeiro, né? Isso mostra a responsabilidade, isso mostra o quanto elas estão evoluídas, né? E o quanto elas são merecedoras de espaços que as mulheres tanto buscam. Eu acho isso muito inteligente. Essa questão toda de comportamento, de disciplina, que a gente acaba adotando, a gente já tem certos comportamentos e disciplinas, mas para uma maratona tu tem que mudar. E se tu tem filhos, empresa, equipe, família, tal, tu tem que encontrar maneiras de organizar tudo isso de modo que todos fiquem bem. Então, os horários de treinos sempre organizei de modo que eles não viessem a prejudicar o trabalho e também não viessem a prejudicar a minha rotina com as crianças. Na finaleira ali, um mês antes da prova, se intensifica muito os treinos. Os treinos são bem puxados, mas é como eu li outro dia, o difícil não são fazer os treinos, o difícil é todo o restante, né? Porque aí o trabalho, o trânsito, o supermercado, a rotina toda, ela é a mais difícil. Os treinos tu tá como meta, tu tem como objetivo. Não, no dia X eu tenho uma maratona, eu preciso treinar. Senão eu não vou ter capacidade. Isso eu coloquei como meta para mim. Então, meus últimos 3 meses antes da maratona, a alimentação, o sono, eu abri mão daquele vinho gostoso que eu tanto gosto, né? Tipo... Para aquele momento. Para esse momento, a gente vai se ver depois. Agora, né, vou dar um tempo. Mas a questão do sono, né? Os cuidados com os horários de sono, os cuidados com... os treinos bem feitos, e eu procurei sempre me divertir. Sim, tem que ser eu não fiz divertida. Nada disso de modo que fosse a ser pesado. Muito bom. Nada. É assim como eu digo para o meu cliente do consórcio, claro que eu sempre linko, porque para mim é idêntico. Só mudam valores e objetivos, cada um o seu, mas é idêntico ao consórcio, iniciar uma jornada. Eu sempre digo para o meu cliente, e você, meu cliente do outro lado da telinha, vai lembrar do que eu te disse. Você não pode deixar de tirar férias por causa do consórcio, você não pode deixar de sair para o lazer por causa do consórcio. Obviamente, tudo tem que ter uma medida. Não pode ser nenhum nem outro, nem apenas lazer, esquecer o seu planejamento de longo prazo, mas também não pode ser apenas o planejamento de longo prazo e esquecer do presente. Isso. Porque este conjunto é a fórmula mágica para que sim tenhamos uma vida equilibrada. É exatamente o que você falou agora. Você fez um esforço por 3 meses, mas você sabia que o vinho estava ali na frente, te esperando. Estava ali na frente.
Foi exatamente isso. Tem uma outra situação, assim, Lili, que tem muito a ver com a questão do consórcio, né? E também com a questão da corrida. O que que tu faz com o teu tempo? Onde tu tá aplicando o teu tempo? E o que que tu faz com o teu dinheiro? Onde tu tá aplicando o teu dinheiro? Tu tá gastando ele em situações, investindo, que tu fala, ou tu tá gastando ele? Tu tá investindo ou tu tá gastando? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo uso do nosso dinheiro para situações que elas não são tão retornáveis, assim, dá para se dizer. E a mesma coisa é o tempo. O que que tu tá fazendo com o teu tempo? Tu tá investindo eles em leituras que vão te trazer crescimento? Fantástico. Que tipo de programa tu tá assistindo? Quais lugares tu tá frequentando? Né? E é tudo interligado. Que pessoas estão te inspirando, né? Que pessoas estão te inspirando? O que que tu tá usando como inspiração para tua vida? Qual é o teu próximo objetivo? Daqui 6 meses, o que você pretende fazer? 1 ano? 5? Uma pergunta que me fizeram uma vez: quais são teus sonhos? E aí eu parei assim, uau, quais são meus sonhos? Quais são meus sonhos? Quais são meus sonhos? Porque a gente, no decorrer da nossa vida, a gente vai evoluindo, vai mudando de fase, né? Dá para se dizer como se fosse um joguinho lá das crianças, vai mudando de fase, e os nossos sonhos, eles também precisam ser adequados e serem organizados de modo a aqueles que eu já atingi, aqueles que eu ainda quero, aqueles que, olha, se eu tenho eles em meta, mas eu vou ter que mudar o caminho. Por esse caminho não vai rolar. Certo, exatamente. Então, eu vou mudar, eu vou ir por um outro caminho. A mesma questão é dentro de casa. Muitos clientes vêm ali na loja e eles têm o sonho de ter uma determinada mesa, uma determinada cadeira. O que eu digo para eles? Tem bancada na tua casa? Tem. Então, vamos investir primeiro nas banquetas. Faz um investimento primeiro nas banquetas e aí tu dá um tempo. Tu vai criar uma organização financeira diferente. Em 3 meses tu vem aqui e a gente vai poder realizar o teu sonho, mas não coloca qualquer coisa lá. Mas bota uma bela mesa. Coloca a peça, a mesa e a cadeira que realmente vai te deixar feliz. Não coloca qualquer coisa para todos os dias tu levantar da cama, olhar para aquela peça com ranço e dizer, ai, por que eu comprei essa cadeira? Por que eu gastei meu dinheiro? Porque eu gastei, eu não investi, eu gastei meu dinheiro. Então, fica um período maior sem, te organiza de uma outra maneira, numa bancada, numa poltrona, num outro tipo de móvel, mas quando tu fores coloca exatamente o móvel que vai fazer tu ter aquela satisfação. Tu investiu, tu realizou um sonho. Deixa o teu olho brilhar de verdade. E aquilo vai te trazer uma satisfação por muito mais tempo, vai ser uma satisfação mais concreta, mais real, do que algo momentâneo que você fez lá por impulso ou gastou porque gastou. Né? Tu já foi, Lili, na casa de alguém, a pessoa recentemente montou a casa, e ela te mostra a casa. Aí quando ela chega num determinado lugar, ela fala assim, aqui a gente colocou esse sofá. Não era bem o que eu queria, mas é que para esse momento é o que a gente podia. Eu acho que isso é algo que as pessoas fazem contra si próprias. E é frequente, né? É frequente. É frequente. Porque aquilo fica doendo. Ela nem precisa te dizer isso. Ela não precisaria te dizer, mas aquilo tá doendo tanto dentro de si que ela não consegue segurar. Exatamente. Não era bem isso, mas não dava. Não dava mais. Já tinha gasto todo o nosso valor. Isso é bem comum. Por isso que eu digo sempre, invista bem o seu dinheiro. E, inclusive, quando o meu cliente faz uma carta para imóvel, eu adoro. Porque eu digo, olha, a gente faz um planejamento, enfim, a gente já coloca um valor a maior que é para a reforma deste imóvel, porque a pessoa, quando vai morar naquele imóvel, pretende deixar ele com a sua carinha, né? Eu digo, e aproveita essa oportunidade que agora você vai ter à disposição da carta de crédito um valor
para você deixar a casa do seu jeitinho, faz ela realmente do jeitinho que você quer, de como você sonhou ela. Deixa essa casa ser um lar. Deixe sua casa ser um lar. Exatamente, falou tudo. Muito bem, com tanto que a gente conversou, a gente deu tanta dica. O pessoal lá de casa deve estar gostando muito do nosso bate-papo. E eu gostaria muito que tu deixasse algumas dicas para o pessoal de casa, em quem está começando a pensar no futuro, com calma, seja no esporte, na carreira, ou no seu âmbito financeiro, para quem está começando. Quais dicas a Tecla daria para a Tecla iniciante lá dos seus 20 e poucos anos? Inicialmente, eu ia determinar um sonho grande. Algo que fosse movimentar o meu existir. Aí deste sonho grande iam partir os outros sonhos menores, para eu trabalhar eles no individual. Cada sonho desses pequenos no individual. Então, se o meu sonho grande fosse ser uma maratona, trazendo para a corrida, ia ter meus sonhos pequenos. Para eu fazer uma maratona, eu preciso ter um tênis legal, uma assessoria legal, eu preciso ter um copo de água para tomar durante os treinos e durante a corrida, que esses seriam os sonhos pequenos. Aí depois eu iria com calma, paciência, estudar cada um desses caminhos. Como que eu faço para chegar nesses sonhos pequenos? A gente, sem nunca deixar de valorizar tudo aquilo que veio lá de trás. Porque aquilo que a gente viveu lá atrás, ele para aquele momento talvez ele passou assim em branco, mas ele tem um ensinamento grandioso para a nossa vida. E que a gente, não é porque aconteceu determinadas situações que a gente tem que ficar amarrado a elas. A gente tem a oportunidade de fazer diferente, sem agredir, sem ofender, sem se sentir culpado. De forma nenhuma. Né? E também sem ter essa sensação de que está passando por cima. Porque antes tu falaste, eu já tenho 40 anos. Eu comecei a correr aos 44. Olha! Isso eu não tinha te pedido, olha só. Eu comecei a correr aos 44. Então, viu, pessoal, como é? Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar e nunca é tarde para te fazer um movimento na tua vida. Ler um livro diferente. Muda o teu conteúdo. Será que ficar assistindo aquele monte de notícias que são, pode-se dizer, iguais? Né? Eu, desde a pandemia, não assisto mais noticiário. Somos duas. Foi algo que eu abri mão e foi libertador isso na minha vida. Eu tinha uma necessidade de assistir noticiário na TV. Eu tinha isso. Aí na pandemia, aquilo tudo estava me fazendo muito mal, né? Então eu abri mão e foi algo maravilhoso. Hoje eu voltei a ler. Na minha adolescência eu lia muito e eu voltei a ler muito. E é muito satisfatório, a gente aprende muito, porque agora a Tecla com mais de 40... um pouquinho mais de 40. Um pouquinho mais, Tecla. Um pouquinho mais de 40. Tem uma outra cabeça, uma outra interpretação. O tipo de livro que eu leio hoje é muito diferente daquele tipo de livro que eu lia lá atrás. Mas tudo isso, Lili, me conecta muito comigo mesma. E faz eu aprender muito o quanto o divino nos colocou aqui nesse mundo para a gente estar bem. Para a gente estar feliz, para a gente levar algo de gostoso para as pessoas e não para sugar das pessoas. Não, e não para desmotivar as pessoas e não para desmontar o sonho das pessoas. Porque a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, conforme o que tu fala, num determinado dia, momento e horário para aquela pessoa, pode ser a corda no pescoço. Ou o aviãozinho vai fazer a pessoa voar. Decolar. Eu tenho só complementando, eu tenho um amigo que numa ocasião ele disse assim para mim: tudo tá dentro de ti. Tudo tá dentro de ti. Só depende de ti.
eu trago aquilo para a vida. E eu nunca vou esquecer, porque isso passou a fazer toda a diferença no meu dia a dia. Daquele dia em diante, eu passei a levar isso comigo de uma maneira muito forte. Então, aquilo que eu tinha vivido, eu não carreguei mais como tijolo, sabe? Pesado dentro da mochila. Tu deixou ele ali no cantinho. Eu coloquei uns degrauzinhos. Eu coloquei como forma de degrauzinhos. Que lindo. Porque se tudo tá dentro de mim, então eu posso construir do meu jeito. Da tua forma, com o teu pensar, com o teu carinho, com as tuas borboletas no jardim. Isso, com as minhas borboletas no jardim, com as minhas maneiras de me vestir, com a minha maneira de me maquiar, com a minha maneira de conduzir os assuntos, com a minha mesa bem montada. No café da manhã lá em casa é um banquete, se tu olhar a mesa. Ai, eu tô louca pra ir lá tomar café. Mas a mesa. A mesa. Eu deixo ela Eu maravilhosa. levo bolo, não Eu seja deixo por isso. ela maravilhosa. Os meus filhos já têm por hábito. Eles chegam na cozinha, eles já sabem. A mesa vai estar maravilhosa. E como isso a gente leva pra família, né? Sim. Os filhos logo percebem quando a mãe não tá bem, quando a mãe tá bem. Porque esse amor que a gente já bota, se não está bem, diferente. Uhum. Não é todo aquele amor, né? Lindo que você falou. Lindo, 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 lindo. Muito bem. Nós estamos chegando na reta final. Uau. Tu já me deu uma mensagem aqui para o pessoal de casa. Eu acho que essa mensagem emocionada que você passou tocou e me embargou. Porque assim, o Criador, ele não nos fez, independente da crença de cada um, ele não nos fez para sofrer, ele não nos fez para ficar triste, ele não nos fez para nos sentirmos diminuídos, ele não nos fez para ter medo, ele não nos fez para isso. Isso são situações nas quais a gente foi colocando dentro de nós. Se tu vê uma criança não tem medo, ele sobe em cima do sofá. O que a mãe vai lá correndo e faz? Tira ele de lá. Tira porque ele vai cair, né? Diz, ai, tu não tem medo. Pronto, né? Aí Pronto, já introduziu o medo na criança. E é isso que fazem conosco. Tu começa a correr, tu vai ouvir algumas pessoas que vão te dizer, ai, que legal, uau, nossa. Mas tu vai ouvir algumas pessoas que vão dizer, nossa, mas com essa idade vai machucar tuas articulações. Com essa idade, ai, mas tu já é casada, tu tem filhos. Ai, mas com essa idade, tu divorciada, 2 filhos correndo, que feio isso. Então tu vai ouvir muito, muito. Assim como quando a gente faz o consórcio, tem muitos pontos de vista e é uma das coisas mais organizadas e mais seguras para se fazer, mas mesmo assim, a gente, obviamente, tem pessoas que são a favor e são do contra e que cada um tem o seu gosto, né? Sim. E é impressionante como te botam para trás, né? Então é importante ter um objetivo claro e saber onde se quer chegar. Tu fez um consórcio, mas demora tanto para sortear, né? Um dinheiro que não tem retorno. Olha, e aí tu vê que são pessoas que não estão dentro daquilo, aí né? Fica não estão... colocando uma faísca aonde já estava em brasa. Adivinha o que acontece? Vai empurrar a pessoa para frente ou vai puxar para trás? Exatamente. A pessoa estava indo, ela tomou uma decisão para um investimento a longo prazo. E a pessoa, em vez de motivar ela a ir adiante, volta para trás. Mas a Tecla não é essa pessoa. Não. Por quê? Eu quero saber quais são os teus próximos desafios. Qual que é a tua próxima maratona? Para onde? Como? Quando? Ontem eu tive reunião com o meu professor, onde o objetivo foi alinhar a planilha, né? Porque ele nos passa a planilha semanal dos treinos de corrida. Então, dentro da corrida, agora eu tenho umas provas curtas que eu vou fazer. Eu gosto muito de correr na praia, então no início de dezembro tem uma prova, a Summer, aqui no Rio Grande do Sul. Para o ano que vem,
A gente está ali estudando, namorando para fazer uma internacional. Uau! Porque a gente tem que ter objetivos na vida, né? Objetivos, gostei. Porque o treinar, ele vai ficando chato se tu não coloca objetivos. Uhum. E é a mesma coisa o dinheiro. O dinheiro vai entrando. Se tu não vai colocando um objetivo, tu vai gastando ele com futilidades. Exatamente. E o treinar, só treinar por treinar, sem um objetivo definido, ele vai ficando chato. Mas se tu tem um objetivo legal ali na frente, tu vai treinar por ele. Exatamente. É a analogia perfeita. Isso, tu vai treinar por ele. Com mais amor, com mais afinco, com tudo. Tu tem um objetivo traçado, que é o que as pessoas precisam ter no dia a dia, objetivos. Porque levantar todos os dias e fazer as mesmas coisas, ela vai ficando chata. Por isso que tu precisa ter o primeiro movimento. A partir do momento que tu tem o primeiro movimento, aquilo vai ficando gostoso, tu vai sentindo diferença no teu corpo físico, a tua massa muscular vai ficando diferente. Uhum. Né? As pessoas te olham na academia, tu já não é mais a mesma. Sim. Tu já tá diferente. Tu começa a sorrir diferente. Tu começa a falar com as pessoas diferente. Tua postura muda. Diferente. Tua postura muda, né? Exatamente. Tu já anda como um atleta. Tipo assim, uau, agora eu sou atleta, né? Tu faz meia maratona. Fizeste 10 quilômetros, 10 quilômetros agora em Porto Alegre. Então, o dia que tu fizeste 3 quilômetros, tu já não andava como atleta? Nossa, eu passei a andar como atleta daquele dia em diante. Nossa, já me sentia a maioral. Então. A maioral. Tinha muito medo ainda. E aí? Cheguei aqui, mas... Então... Mas foi a persistência. E durante a corrida, a gente tem muitas vezes vontade de desistir, né? Exato. Muitas vezes. E toda vez que eu tinha vontade de desistir, eu olhava para o relógio para ver qual era a quilometragem que eu estava tendo esses insights de querer desistir. Mas era só para te conhecer, não que tu estava pensando em desistir. Não, era mais para eu poder respirar e seguir. Mas os pensamentos negativos, eles vêm em qualquer momento. Se tu estiver comprando um carro, tu vai pensar, não vou comprar, porque pode dar problema, porque eu posso precisar desse dinheiro. Enfim, tu vai começando a te colocar empecilhos. A gente vê muito isso lá na loja, sabe? No dia a dia. As pessoas têm o desejo, têm o sonho, têm a condição, mas elas começam a colocar empecilhos, que são os boicotes que elas fazem consigo mesmas, né? Uhum. Elas encontraram a peça correta, é o produto correto, mas elas começam a se boicotar, né? Será que eu mereço fazer esse tipo de colocar esse tipo de produto dentro da minha casa? Será que tá correto? Então, são análises assim que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? O que a gente está levando? A gente está se boicotando porque a gente acha que não é merecedor? Ou a gente está se boicotando porque a gente não quer ficar diferente de quem está do nosso lado? A gente está se boicotando por qual razão? Por qual razão, né? Muito que bem. Hoje estivemos aqui com Tecla, proprietária da Casa Provença. Casa Provença, quase me escapou. Casa Provença na 18 do Forte, tudo para o seu lar. Muito obrigada, Tecla. Foi um prazer imenso. A gente pôde compartilhar com o pessoal de casa tanta coisa bacana, sabedoria, inspiração. E eu espero ter ajudado, esperamos ter ajudado você do outro lado da telinha a ter uma motivação, tanto quanto a iniciar uma atividade física, saber que você, mulher, pode ser sim feminina e mesmo assim ser empresária, ser maratonista e fazer o seu melhor. Lili, eu gostaria de enfatizar muito essa questão, que a gente, como mulher, a gente tem dentro da gente uma força muito grande. O Criador nos deu a condição, a capacidade de gerar filhos. Isso já é um grande diferencial nosso. Mas essa força que a gente tem dentro da gente, ela não nos impede de sermos femininas, de nos cuidarmos, de cuidarmos da nossa aparência, de cuidarmos do nosso existir. Ela não tira de nós, essa força, ela não tira de nós, mulheres, o que tem de mais lindo em nós, que é a feminilidade.
Então, a gente pode sim equilibrar essas duas situações, sermos fortes, mas sermos sempre femininas. Que fantástico! Olha que lindo! Muito bem. Muito obrigada, Tecla. Foi maravilhoso. Adorei. Amei esse recadinho final. Eu acho que é bem importante, né, meninas de casa e meninos que estão assistindo também. E, mais uma vez, um recadinho dos nossos patrocinadores. Ocean Crowdfunding, um oceano de oportunidades em investimentos. TMG. Na TMG, tudo é tudo. E quando você solicita a sua cidadania italiana pela TMG, você não vai se preocupar com mais nada, porque a Ariela e sua equipe deixam tudo prontinho para você do outro lado da telinha. E L'Héritage, onde a mulher elegante e executiva encontra o seu traje ideal. Tecla, mais uma vez, muito obrigada. Espero te ver em breve num outro formato. A gente está costurando uns outros formatos. Olha spoiler para você aí do outro lado da telinha. E te espero em breve. Muito obrigada pela participação, viu? Lili, muito obrigada obrigada a todos vocês que estão assistindo. Foi um prazer contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Obrigada pela oportunidade. Vai ser um prazer voltar aqui em outro momento, com novas histórias, um novo momento de vida e poder contribuir um pouquinho com quem está do outro lado, com aquilo que nos fortalece e que nos faz melhor. Nós temos um pedido para fazer para você. Traga suas medalhas da próxima. Combinado? Foi uma falha grande. Não. Isso fica um spoiler para a próxima, né? Para a gente ver as medalhas como elas são, se elas são pesadas, se elas não são, enfim. São. Devem ser lindas. Elas são lindas mesmo. Até o meu filho brincou, né? Outro dia ele disse: mãe, você não consegue mais colocar todas as suas medalhas no pescoço, estão muito pesadas. Olha o desafio, hein? Desafio. Tá te desafiando. Sim. Então tá bem. Gente, muito obrigada pela participação. Curtem, comentem e compartilhem. E até breve no nosso próximo programa do Consórcio Descomplicado. Um grande beijo e até mais!